Advogado e advogada de Marabá, nossa chapa é 45, fortalece a OAB Marabá e eu conto com você. Nossa chapa tem valores, princípios, ética, valorização da advocacia e principalmente combativa. Nós vamos enfrentar o primeiro combate, que é vencer essa eleição. E após isso, nós vamos convidar a todos, seja de que lado for, para junto construirmos uma OAB mais forte, uma OAB independente, uma OAB fortalecida, para que todas essas lutas, todos os pleitos da advocacia, essa morosidade do judiciário nós possamos enfrentar com pautas, com estratégias, com programas e levando alternativas para os tribunais para que essa demanda que é principal da advocacia seja atendida, seja pautas a longo prazo e seja pautas imediatas, para que a gente possa montar em conjunto com você, ouvindo as suas propostas também. Nós estamos de portas abertas para ouvir, para inserirmos no nosso projeto, para que juntos possamos ganhar essa eleição e colocar esse trabalho de Fortalece a OAB Marabá em prática. 45. Não, acredito que não tenha sido uma falha, porque nós ganhamos a eleição no voto legítimo, no voto válido. O que ocorreu foi praticamente um direcionamento para eleger quem está aí. Tanto é que nós judicializamos, está em tramitação no processo na Justiça Federal. Foram 4 os advogados que votaram, que não podiam votar, e mesmo assim, diante de apoios da outra chapa, inclusive apoio externo à advocacia, porque a eleição da OAB ela é restrita para o advogado. É o advogado que faz campanha, é o advogado que participa, que opina, porque a intenção é fortalecer a instituição. A intenção é justamente valorizar a advocacia, certo? Então, o que aconteceu foi que a que está atualmente, que para nós é de forma legítima, por conta dessa situação, nós ganhamos no voto válido e justamente por isso judicializamos e tivemos provas contundentes de que houve esse direcionamento pela comissão eleitoral da época. Atualmente a comissão eleitoral é outra, né? O Edilson, nosso colega Edilson Araújo é o presidente da comissão eleitoral e a gente espera que não seja conduzida de forma parcial, não seja conduzida de forma tendenciosa. O que nós queremos é lisura no pleito, transparência, o que não ocorreu na eleição passada. Havendo isso, nós acreditamos contundentemente que a advocacia e somente a advocacia estará do nosso lado, porque nós precisamos somente da advocacia que ouçam o nosso projeto, principalmente os jovens advogados que adentram no cenário da advocacia e não conhecem o que a OAB era antes, o que ela se tornou. Hoje a OAB está totalmente enfraquecida. Por isso que o nosso projeto é focado justamente no fortalecimento institucional. Quando você fortalece a instituição, o advogado é respeitado. Quando você fortalece a instituição, a sociedade passa a privilegiar e valorizar a OAB, a advocacia e a sociedade, inclusive. Atualmente, tendo em vista esse enfraquecimento, o advogado tem sido muito desrespeitado nos órgãos públicos. A nossa atuação será contundente e combativa no sentido de valorizar as prerrogativas dos advogados. E a atuação da OAB não se resumirá em notas de repúdio. É uma previsão legal, mas não pode se ater somente a isso. Nós temos um tripé a ser seguido pela nossa chapa, que é o diálogo, primeiramente o diálogo, da qual se resolve muitos problemas, mas não havendo esse diálogo, esse tripé ele é adotado com a seguinte metodologia: uma representação de forma administrativa contra a autoridade coatora. Se essa violação, dependendo da abrangência dela, se der de forma contundente, uma ação civil por danos morais coletivo, e se isso for além, uma ação por uma ação criminal por abuso de autoridade. Se a nossa chapa adotando essa metodologia, nós não teremos desrespeito, não teremos violações de prerrogativa, porque quando se adota dessa forma, você terá um respeito e um respaldo que a instituição forte dá à advocacia no dia a dia. Com certeza, até porque
Infelizmente, esse trabalho do Haroldo Silva, do Haroldo Gaia e de Ismael Gaia foi apagado pela atual gestão, que é para justamente não mostrar para a advocacia jovem o que a OAB era antes. Nós não tínhamos estrutura. Hoje a nossa instituição está estruturada desde a gestão de Haroldo Gaia. O que nós precisamos hoje é fortalecer a atuação institucional da OAB. E como é que se faz isso? A nossa proposta é ramificar a advocacia por meio das comissões em todos os conselhos municipais. Atuar de forma presente com reuniões com os magistrados trabalhistas, magistrados da Justiça Estadual, magistrados da Justiça Federal, para que leve a demanda da advocacia, ouça também essas dificuldades que a Justiça tem enfrentado, para que a gente cobre dos tribunais respectivos essa melhoria de estrutura, porque hoje o que o advogado mais padece é da morosidade da justiça. Nós temos hoje um PJE que é uma Ferrari, mas não temos pessoal no judiciário para atender essa demanda de forma célere, de forma rápida, porque quem sofre com isso é o jurisdicionado, é a sociedade. Daí advém o papel do advogado, porque é ele que leva a demanda, ele é essencial à administração da justiça. E essa administração da justiça, o judiciário precisa ouvir a OAB. Hoje, o que a gente tem de certeza absoluta é que o judiciário não tem ouvido as pautas da OAB. A OAB, a advocacia está sem representatividade, um enfraquecimento de forma global, a nível seccional, a nível de subseção. Hoje, os advogados, inclusive, costumam até brincar, existe duas OAB, uma da rede social e uma da realidade na prática, que é ineficiente. E é isso que nós queremos mudar. Por isso que o nosso projeto é focado, fortalece a OAB Marabá 45. Por completo. Houve uma gestão muito fragilizada, muito focada em interesses pessoais, preterindo os interesses coletivos. Nós não temos mais representatividade nos conselhos. Se você apontar no dedo, somente um ou outro conselho tem alguma representação. Mas nós tínhamos, na época da nossa gestão, desde a gestão de Haroldo Gaia, em vários conselhos, atendendo pautas da sociedade que eram inúmeras e não deixávamos a desejar na valorização e no respeito às prerrogativas, que é o pilar do advogado. O advogado independente, o advogado com autonomia e o advogado com liberdade de livre convicção e escolha, ele é uma força, ele é um forte para justamente para a advocacia ter essa atuação contundente, porque quando você advoga para alguém, você afeta interesses diversos e o advogado ele precisa estar com essa força, e essa força está atrelada à força institucional da OAB. Olha, são 23 membros de colegas altamente qualificados, de colegas altamente dispostos para atuar, só que eu não vou me reportar somente à chapa, nós vamos criar comissões. Na época eram mais de 25 comissões para justamente atuar nesse todo o cenário de abrangência da sociedade. A nossa chapa hoje, vou mencionar a diretoria, a Wilma Lemos, advogada da área civil, doutor Adebral, a Wilma é a vice, isso. A Fanny Rodrigues e a Andréa Bassalo, que é professora. Essa é a nossa diretoria. Além dessa diretoria, nós temos mais de 18 membros, mas eu costumo sempre dizer, a OAB, ela é o advogado. E essa força que nós pretendemos levar para a instituição é justamente da valorização. Eu estou batendo muito nessa tecla porque hoje o cenário é devastador. O advogado está muito desrespeitado. A nossa chapa vem com esse condão de fortalecimento institucional, de presença. Só se fortalece com presença, estando presente e debatendo os assuntos, não só da advocacia, mas da sociedade como um todo. É justamente esse, o de fortalecimento institucional para resgatar a questão do respeito ao advogado. Se você perguntar para qualquer advogado em Marabá qual é o principal problema, é esse. Agora, esse está atrelado ao advogado, mas nós temos um problema muito maior que é a morosidade do judiciário. Porque o que acontece? Quando o advogado ele entra com uma ação, ele praticamente já distribui a ação para a justiça e já vai diretamente para o gabinete. Quando você pede uma liminar,
Essa liminar é para ontem. E o judiciário não está preparado para atender essa demanda. São 3 varas cíveis aqui em Marabá, cada vara com mais de 3.000 processos. Esse é o grande calcanhar de Aquiles que a OAB praticamente, atualmente, silenciou quanto a isso. Os juízes daqui de Marabá, os servidores precisam de ajuda. E aí é que advém o papel da OAB e do advogado, que está no artigo 133 da Constituição, que o advogado é essencial à administração da justiça. Nós precisamos opinar, levantar pautas e levar para o tribunal as demandas da OAB, que é para justamente o tribunal ouvir a voz da advocacia. E quando ela ouve a voz da advocacia, ela está ouvindo a voz da sociedade, porque o advogado é o elo de ligação entre os poderes públicos e o cidadão. Na nossa chapa lá, a OAB Pará está e a advocacia está com um sentimento de renovação em Belém. Sávio também ganhou a eleição em Belém, também judicializou pelos mesmos motivos que ocorreu aqui, só que o dele foi maior, porque envolve mais subseções. Nós estamos apoiando Sávio Barreto e Brenda Araújo.